A influência dos anjos na vida das pessoas é um tema que tem atravessado séculos, permeando diversas culturas e tradições religiosas. Embora sua natureza seja amplamente discutida e interpretada de maneiras diversas, é inegável que a crença nos anjos tem um impacto profundo na vida de muitas pessoas, independentemente de suas crenças religiosas ou espirituais. Para alguns, os anjos são seres celestiais dotados de amor, proteção e orientação divina que estão ao nosso lado para nos auxiliar em momentos de necessidade e oferecer consolo durante os momentos difíceis. Acreditar nessa presença pode trazer um sentimento de segurança, paz interior e esperança, tornando-se uma fonte de força emocional para entender desafios pessoais e obstáculos na vida. No entanto, a influência dos anjos na vida das pessoas também pode ser vista como uma metáfora para a bondade e empatia humanas. A crença nos anjos pode despertar o melhor em nós, incentivando-nos a agir com compaixão, generosidade e altruísmo em relação aos outros. Essa visão dos anjos como representações simbólicas do bem pode inspirar uma mudança positiva no comportamento humano e na forma como interagimos com o mundo ao nosso redor. É importante ressaltar que a influência dos anjos é uma questão de fé pessoal e sua presença pode ser interpretada de maneira única por cada indivíduo. Algumas pessoas podem sentir uma conexão profunda com o mundo espiritual e encontrar conforto em acreditar que os anjos estão guiando seus caminhos. Outras, por sua vez, podem ver os anjos como uma representação poética da esperança e inspiração que pode ser encontrada dentro de nós mesmos e naqueles que nos cercam. A influência dos anjos na vida das pessoas está diretamente ligada à nossa compreensão do mundo e à forma como buscamos conectar-nos com o divino, com os outros e com nós mesmos. Independentemente das crenças individuais, a valorização da compaixão, amor e empatia é algo que pode nos unir e nos ajudar a construir um mundo mais harmonioso, onde a presença dos anjos, sejam eles reais ou simbólicos, se manifeste em nossas ações e nos relacionamentos com o próximo. Seja muito bem-vindo. Eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Let It Be. Você acredita na existência de anjos? Não aqueles anjos que vemos nas imagens com asas, tocando harpa e flutuando em cima das nuvens. Você acredita que Deus pode enviar algum deles para cuidar de você, mesmo que você não se dê conta? Essa história que eu vou contar a você, Luciano, e aos seus inscritos é sobre um anjo que me acompanha desde que eu nasci. Eu só vi seu rosto através de fotografias antigas, pois ela deixou esse plano quando eu tinha apenas 4 anos. O nome dela é Maria e ela é a minha mãe. E eu a sinto presente em minha vida há mais de 50 anos. Meu nome é Luiz Carlos, mas eu sou mais conhecido como Júnior. Mesmo já sendo praticamente um senhor de idade, eu não consigo me livrar desse nome. Eu acho que eu vou ser chamado de Júnior mesmo quando já estiver com 80 anos. Eu sou professor de História há quase 30 anos e se eu estou aqui hoje, casado e pai de 2 filhas, com saúde e uma vontade absurda de viver, primeiramente eu devo isso a Deus e depois a minha mãe Maria, que sempre quando eu me via em um período turbulento, ela vinha até mim com suas palavras de sabedoria e me dizia: deixe estar. A história da minha vida está toda inteiramente descrita na música dos Beatles. Por isso, até hoje, onde quer que eu esteja, eu paro tudo que eu estiver fazendo quando essa música começa a tocar.
ela para mim é como uma oração, uma conversa com a minha mãe que eu pouco conheci e também com Maria, a Mãe de Deus. Eu sou um homem de muita fé e eu nunca, na minha vida, perdi a esperança. Ela vai me acompanhar até meu último suspiro, eu tenho certeza. A única lembrança que eu tenho da minha mãe viva é de quando ela me embalava em seus braços. Eu era muito pequeno e eu apenas sentia o peito dela vibrando quando ela cantava essa música para me pôr para dormir. A voz dela vem à minha lembrança bem distante e fraca, e o que marcou mesmo foi a vibração no peito dela. Em alguns momentos eu sentia que esse era o aviso que eu precisava para ter certeza de que ela estava ao meu lado me abraçando. Luciano, ela se foi devido a um câncer no pulmão. Aquela geração dos anos 60 achava que fumar cigarro era um ato de rebeldia e quem não fumava era careta ou estava fora de moda. Minha mãe começou a fumar desde os 14 anos e nem mesmo quando estava internada ela parou. Um irmão dela levava cigarros para ela escondido e ela fumava de madrugada trancada no banheiro da enfermaria. Eu também lembro pouca coisa desse período. Lembro que eu demorava muito para dormir porque eu sentia falta de sentir o peito dela pulsando e vibrando junto com o meu. Meu pai tentava ficar comigo, mas não era a mesma coisa. Eu senti muita falta dela durante um tempo e depois acredito que eu me acostumei. Ela se tornou uma lembrança, uma coisa que eu me lembrava com muito carinho, como se fosse um sonho bom. Meu pai se casou um tempo depois, quando eu já tinha quase 10 anos. A esposa dele, a minha madrasta, se chamava Irene e me tratava como uma mãe, sempre com muito carinho, e ela fazia questão que eu estudasse. Todos os dias ela se sentava à mesa comigo e repetia a lição até que eu aprendesse. Boa parte do que eu sou, eu devo a essa mulher, uma segunda mãe na minha vida. Em alguns momentos, ela se tornou até mais do que isso, pois quando eu fiz 13 anos, foi a vez do meu pai me deixar. Eu me vi morando com uma mulher que não era minha mãe de verdade e não tinha nenhuma obrigação legal comigo, mas que mesmo assim nunca me deixou desamparado. Ela fez de mim um homem honesto, correto e justo. Quando ela se casou com outro homem, muitos anos depois, ela fez questão de não me deixar sozinho. Então, Luciano, voltando um pouco à minha infância, a primeira vez que eu ouvi essa música foi em uma festinha na casa de um amigo da escola. Logo nos primeiros acordes, eu já senti os pelos do meu corpo se arrepiar. Eu tinha 12 anos e eu não me lembro de tê-la escutado sem ser na voz da minha mãe. Eu nem sabia quem era Beatles, apenas sentia que essa música me conectava com a minha mãezinha, pois ela a cantava para me fazer dormir. Então eu fiquei parado no meio da sala, recebendo e percebendo aquela conexão novamente. E enquanto todos os meninos tiravam as meninas para dançar, eu procurei uma cadeira e me sentei, pondo a mão no peito e sentindo aquela vibração maravilhosa. Era a minha mãe Maria ali falando comigo, me fazendo um carinho e me dizendo que tudo ia ficar bem. Nessa época, o meu pai já havia descoberto a doença que o levaria desse mundo e eu estava vendo ele agonizar sem que eu pudesse fazer nada. Para minha sorte, eu me sentei em um canto que estava pouco iluminado, senão todo mundo iria ver que eu estava chorando feito a criança perdida, que na verdade era o que eu era naquele momento. Antes da música acabar, eu saí pelos fundos e fui para minha casa com aquela frase na cabeça: deixe estar, vai haver uma resposta, deixe estar. E eu me lembro de ir caminhando na chuva sem me preocupar em esconder as minhas lágrimas. Esse período da minha vida foi bem difícil e eu me lembro de ficar lutando contra as minhas lágrimas, pois enquanto elas não caíam, eu guardava uma sensação dentro de mim de que tudo estava bem. Um pouco antes de morrer, meu pai me chamou em seu quarto e no seu leito de morte ele me disse que ele havia me criado para que eu fosse um homem de bem e que eu precisava crescer mais rápido e ser mais responsável que as outras crianças.
Ele me disse que a vida era cruel e que, nas palavras dele, o mundo estava cheio de filhos da puta e que, se eu me tornasse mais um deles, isso o deixaria muito decepcionado. Ali, Luciano, eu sabia que eu estava perdendo meu pai, mas ao invés do desespero e do medo, o que eu senti foi o meu peito vibrando. Era tão claro ali que a minha mãe estava presente naquele quarto segurando a minha mão que eu me senti forte e prometi ao meu pai que tanto ele quanto a minha mãe sentiriam orgulho de mim. Naquela noite eu fui me deitar e não consegui dormir, pois eu sabia que aquela era a última vez que eu veria o meu pai com vida. No meio da noite, eu me levantei para ir ao banheiro e, por Deus que está no céu, eu vi a minha mãezinha sentada em uma cadeira de balanço que ficava na sala. Eu sei que vão dizer que todo mundo que vê espíritos conta a mesma história parecida e manjada, mas a essa altura da minha vida, eu simplesmente não me importo. Eu sei o que eu vi naquele dia. Minha mãezinha olhou para mim e cruzou as mãos sobre o peito, fazendo um gesto de quem estava segurando um bebê, e eu senti novamente aquela vibração bem leve no meu peito e na minha mente. O refrão daquela música ficou martelando na minha cabeça. Deixe estar. Como na música, na hora da escuridão, ela estava bem ali diante de mim, me segurando em seus braços e me dizendo que tudo ia ficar bem. Eu me sentei no chão e fiquei ali apenas olhando para ela, tentando reter nos meus olhos aquela imagem. Ela era doce, magnânima e fez o meu coração se encher de alegria, mesmo tendo certeza de que ela estava ali para levar o meu pai com ela. Meu coração ficou vibrando durante todo o tempo em que aquela visão durou, e então ela foi se desfazendo até a cadeira ficar novamente vazia. Foi aí então que eu ouvi o choro da minha madrasta e eu corri para o quarto. Eu a encontrei abraçada com meu pai chamando seu nome, e ele havia acabado de partir. Luciano, durante o velório, eu fiquei o tempo todo ao lado do corpo dele. E eu comecei a sentir muito medo de tudo. Imagine uma criança de 13 anos completamente sozinha no mundo. Minha única família era minha madrasta. Eu não tinha parentes próximos, todos eram de outros estados e todos tinham suas vidas. Meus avós, inclusive, já eram falecidos há muito tempo e os pais da minha mãe eu nem cheguei a conhecer. Eu sabia de alguns tios que moravam no Rio de Janeiro, mas eu nunca cheguei a conhecê-los. A casa onde eu morava estava no nome dos meus pais e então era minha por direito. E eu sabia que eu nunca ficaria na rua. O meu medo era ter de enfrentar o mundo com apenas 13 anos. Eu era novo demais para trabalhar e eu não sabia como fazer para sobreviver sozinho. Eu chorava pela saudade que eu já estava sentindo do meu pai, dos seus conselhos e da segurança que ele me passava, mas também eu estava apavorado sem saber o que eu deveria fazer com a minha vida. Luciano e amigos, é incrível como eu ainda me emociono ao me lembrar desse dia. Na hora, eu tive uma resposta. Depois que eu comecei a sentir aquela mesma vibração no peito, a minha madrasta veio e segurou a minha mão e me disse: "Você não está e nem nunca vai ficar sozinho nesse mundo enquanto eu estiver viva." Ali eu vi a minha mãe Maria, como sempre, cuidando de mim. E quando a noite estiver nublada, ainda haverá uma luz que brilha em mim. Os anos foram se passando e, sem me descuidar da escola, eu consegui um emprego em um supermercado. Eu ajudava a minha madrasta a pagar as contas com o pouco que eu ganhava e assim nós fomos vivendo. Ela, com o tempo, se casou com um homem que trabalhava junto com ela na mesma escola e durante um bom tempo eu senti que eu fazia parte de uma família novamente, mesmo não tendo nenhum laço de sangue com aquelas pessoas. Eu me senti amado e protegido por elas. Então, quando eu fiz 20 anos, eu me formei e conheci a minha esposa na escola onde eu dava aulas. Quando nós nos casamos, a minha madrasta e o marido fizeram questão de se mudar para deixar a casa para mim
e a família que eu estava formando. Eu insisti para que eles não se mudassem, mas eles disseram que apenas estavam ali para cuidar de mim e que agora eu teria minha própria família e era hora de tanto eles quanto eu seguirmos os nossos rumos. E assim foi feito. Quando alguns anos depois a minha segunda filha nasceu, eu comecei depois de muito tempo a sentir novamente o meu peito vibrando. Às vezes acontecia à noite antes de eu me deitar, às vezes quando eu me sentava para brincar com as minhas filhas. Eu sabia e sentia que era minha mãe fazendo eu me lembrar que ela estava ali comigo. Antes disso, em alguns momentos, eu havia sentido essa vibração. Antes de fazer a prova do vestibular, antes de eu pedir a mão da minha esposa em casamento, quando a minha filhinha mais velha ainda era um bebê e precisou ficar internada devido a um probleminha de saúde, em todos esses momentos eu senti a minha mãezinha junto a mim e eu sempre me lembrava daquela música. Deixe estar, haverá uma resposta. Eu comprei o disco dos Beatles que tinha essa música e eu a ouvia sem parar todas as vezes que eu sentia essa vibração no meu peito. Essa música sempre me fez companhia e graças a ela eu nunca havia me sentido sozinho. Então, um dia, essa vibração no meu peito começou a ficar mais e mais intensa. Ela começou ainda antes de eu me levantar da cama, me acompanhou durante toda a manhã e ao longo da tarde. Quando eu cheguei em casa à noite, eu ainda conseguia senti-la, e com o passar das horas, ela só fez aumentar. Aí eu comecei a ficar muito nervoso. A minha mãe estava querendo me dizer alguma coisa, mas o quê? Alguma coisa séria estava prestes a acontecer, e aqueles sinais estavam ali para me dizer que eu não deveria me preocupar, que era para deixar estar, ou era uma espécie de alerta para eu fazer alguma coisa, ou tomar alguma atitude. Seria algo com as minhas filhas. Eu contei para minha mulher o que estava sentindo e cada vez mais eu ficava mais tenso e mais nervoso. Ela me disse que as meninas estavam bem, que ela estava bem e que nada parecia fora do normal, a não ser eu, que com aquela atitude a estava deixando muito assustada. Mas aquela vibração simplesmente não passava e não era como as anteriores, que era uma coisa bem leve e pontual, como se fosse apenas um aviso que logo passava. Luciano, o pânico começou a tomar conta de mim. A minha preocupação era apenas as minhas filhas. Eu já havia perdido as pessoas que eu mais amava na vida e eu não aguentaria perder alguma das minhas princesas, das minhas filhas que eu amava mais do que tudo no mundo. Na minha mente, por algum motivo, eu tinha certeza de que era isso que iria acontecer. Eu perderia alguém importante, e nessa hora, aquele sinal de que eu deveria deixar estar e que haveria uma resposta não estava mais me ajudando. Eu não queria perder mais ninguém. Então eu falei em voz alta, pedindo à minha mãe que fosse mais clara quanto ao que ela queria me dizer. Eu não tinha tempo para tentar adivinhar. Essa resposta, que sempre vinha, deveria vir agora. Então, aquela vibração começou a se tornar uma dor bem forte e aguda. A dor que havia começado no peito começou a se espalhar pelos braços e chegou até minha cabeça. Eu senti o ar começar a me faltar. Eu fiquei completamente tonto e a minha mente começou a dar voltas. Eu fiquei muito confuso e desorientado. De repente eu não sabia mais onde eu estava, e se alguém perguntasse o meu nome, eu acredito que eu não saberia dizer. Eu não sabia mais quem eu era. Eu fiquei um tempo ali, até que eu senti uma mão muito macia pousando sobre o meu ombro. O mundo à minha volta pareceu estar meio borrado, e eu não conseguia saber exatamente o que se passava ao meu redor. A única coisa que eu conseguia enxergar era aquele par de olhos castanhos pousados em cima do meu. Havia tanta ternura no jeito que eles me olhavam que na hora eu soube a quem eles pertenciam. Mãe? Eu perguntei, e nem precisei ouvir a resposta.
Luciano, eu não sei dizer se isso é possível, mas eu fiquei ali naquele abraço sentindo que o mundo havia parado. A minha vida toda eu imaginei como seria dar um abraço na minha mãe e eu finalmente havia descoberto como seria. Eu tentei falar, mas eu não consegui. Eu tentava encontrar palavras, mas elas não vinham. Era tanta coisa que eu tinha para dizer, era tanta coisa que eu tinha para perguntar, que eu nem sabia por onde começar. Meu Deus, tanta coisa eu deixei de aprender por ela não estar ali ao meu lado. Tantas noites eu passei chorando e me sentindo sozinho, sentindo a falta que os braços dela me faziam. A vibração que a voz dela fazia no meu peito me fez companhia durante todos esses anos, mas nada se comparava àquele abraço. Aí eu perguntei: eu estou morrendo, mamãe? A senhora veio me buscar como fez com o papai? Eu senti uma paz tão profunda, algo que eu sabia que jamais poderia experimentar se não estivesse à beira da morte. Eu me senti em casa naquele abraço e por um momento eu desejei ficar ali para sempre. A voz dela ecoava na minha cabeça ao mesmo tempo em que eu sentia novamente o meu peito vibrando. Ela apenas cantarolava os versos da música e eu a ouvia nitidamente na minha cabeça. Deixa estar. Deixa estar. Então, mesmo eu me sentindo acolhido por aquele abraço, eu sabia que eu não poderia ficar ali. As minhas filhas precisavam de mim. Mãe, eu não posso ficar aqui, eu disse. Haverá uma resposta. Deixe estar. Deixe estar, eu ouvi ela me dizer. E quando eu me dei por conta, eu estava deitado na cama de um hospital com a minha esposa debruçada sobre o meu peito com os olhos arregalados. Quando ela viu que eu abri os olhos, ela começou a chorar e me disse que sabia que eu estava voltando porque ela havia conseguido sentir a vibração que o meu peito emanava. Depois ela me disse que era mesmo uma vibração diferente dos batimentos cardíacos e que ela estava rezando, pedindo a Maria que me trouxesse de volta. Ela passou aquela noite ali comigo sentada em uma poltrona, pois eu só teria alta no dia seguinte pela manhã. Algumas vezes no meio da noite eu acordava e logo voltava a dormir, mas durante esses intervalos eu conseguia ver a minha mãe Maria ali, atrás da poltrona, alisando os cabelos da minha esposa, e eu podia ouvir claramente, na minha mente, ela me dizer que nas horas de escuridão ela estaria bem ali parada na minha frente, e que sim, ela tinha muito orgulho do homem que eu havia me tornado.